Se Lula é realmente o pai dos pobres, por que cada dia a gente fica mais pobre ainda? Será que a gente entendeu esse lema errado, que na verdade não é pai dos pobres porque ajuda as pessoas pobres, e sim porque deixam elas pobres? Será que é isso? Porque o governo Lula, conseguiu fazer uma das maiores atrocidades desde 2020, ou seja, deu merda. Para quem achou que o Lula no seu terceiro mandato ia fazer um mandato exemplar, tudo legal, beleza, um dos melhores da história, pois é, era melhor ele ter parado no segundo, que a reputação dele ficaria boa, né? Porque com esse terceiro mandato, ninguém vai ver ele como o próprio Mandela da população brasileira. Pois é, governo fecha primeiro semestre em 2024 com déficit de 68,69 bilhões, o pior desde 2020, ou seja, eita Haddad, eita Simone Tebet. Pois é, a gente pensou que vocês fariam uma coisa melhor na economia, mas tá ruim e o brasileiro tá vendo essa conta aí pro bolso dele porque vocês não souberam bem organizar a economia brasileira. Ou seja, talvez porque vocês estão liberando muito dinheiro para o Lula gastar. Vocês não acham? Vamos lá, ó. Mesmo com o aumento da receita do governo federal, as contas do governo federal fecharam o primeiro semestre desse ano com um rombo de 68,69 bilhões. Isso representa uma alta de 55% frente ao mesmo período do ano passado, quando o déficit somou mais ou menos 43,23 bilhões, tá, gente? Ou seja, muita, mas muita grana. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Tesouro Nacional, tá? Esse é o terceiro pior resultado da história do Tesouro Nacional, gente. Pois é, terceiro pior resultado da história do Tesouro Nacional. E adivinha em qual governo que foi? Governo Lula, não é mesmo? Tinha que ser no governo Lula. E adivinha ou não, foi a pior data desde 2020, tá? No auge da pandemia de Covid e quando a economia teve um baque. Ou seja, a pior época que teve antes de praticamente dizer que foi agora no governo Lula foi na época do Bolsonaro, em 2020. Mas vocês têm que lembrar que o governo Bolsonaro passou por uma porrada de coisas lá em 2020, incluindo pandemias e um ataque brutal, onde a economia de vários países ficaram extremamente ruins, tá? Ficou assim, em colapso em muitos países. Mas, mesmo sabendo disso, depois o governo Bolsonaro, quando passou a pandemia, conseguiu restabelecer tudo de novo. Mas será que o governo Lula vai conseguir fazer o mesmo? Porque eu acho que do jeito que tá indo, sem pandemia, sem nada, pois é, a não ser os fatos de as falas do Lula, o governo Lula não tem nenhum problema. Ou seja, não era para estar desse jeito, não é mesmo? Ou seja, aconteceu isso em 2020 e antes estava lá em 1979, tá? Além disso, é a pior data desde 2020 no auge da pandemia, que foi o Banco Econômico, ou seja, no Rio. Ao deixar a coletiva de encerramento do encontro de ministros de finanças do G20, o titular da Fazenda, Fernando Haddad, deixou e evitou avaliar se o déficit verificado nas contas do governo no primeiro semestre tomará necessários novos congelamentos no orçamento desse ano para cumprir a meta do arcabouço fiscal. Segundo o Haddad, a avaliação sobre os eventuais novos congelamentos será feita a cada avaliação bimestral nas contas públicas. Pois é, vocês viram, né? Nem o governo do Paz e Amor e nem o próprio Lula, que é o seu símbolo máximo, conseguiu resolver a economia do Brasil. Quem dirá os seus ministros, que são seus pupilos, ou seja, tá indo ladeira abaixo o Brasil com o setor econômico, com o setor de segurança, com tudo que você imaginar, o Brasil está sendo uma cagada, está sendo horroroso, e até mesmo no setor internacional o Brasil continua fazendo palhaçadas. E as palhaçadas não vão bem para o povo brasileiro, e aliás, nem para o governo brasileiro se ele pretende se eleger em 2026, coisa que cada vez vai ficar longe, independente de quem seja, Lula, Haddad ou Janja.
Ou seja, para o PT conseguir se reeleger de novo nas eleições de 2026, ele vai ter que procurar um trevo de 4 folhas e pedir dinheiro para conseguir colocar nova grana aí dentro do orçamento dos brasileiros, né? Porque senão acho bem difícil de uma eleição. Mas o governo Lula conseguiu mais de um feito, além de criar um rombo dentro da economia brasileira, né? Pois é. Agora, o Brasil acabou de assassinar sua democracia, porque ele ficou ao lado do Nicolás Maduro e o Brasil mandou pro além a democracia, o resto de democracia que ele tinha, a gente pode falar assim. E com esse resto de democracia foi embora, alguns jornais já classificam o Brasil como uma ditadura, ou seja, Cuba, China e Coreia do Norte, que são ditaduras declaradas, um governo, se não for ditadura, governo autoritário ou governo que são de regimes extremamente rígidos, como a China, agora o Brasil conseguiu entrar na lista de ditaduras que reconhecem as eleições na Venezuela. Pois é mesmo, né? Além disso, também tem outros fatores que eu vou citar com vocês daqui a pouco, mas especialmente vamos falar sobre essa questão da ditadura. Um país, quando ele tem costume a virar e reconhecer outro que não é nem um pouco democrático e, na verdade, é uma ditadura esclarecida, normalmente ele também já assina seu atestado de ditador ou, pelo menos, de um governo que não reconhece o que é uma democracia. E o Lula fez isso ontem, ou seja, quando ele virou e falou assim: é só você entregar as atas para resolver o problema, ou então eu não vi nada demais do que aconteceu dentro dessas eleições, ele assassinou a democracia brasileira. Ele, o Itamaraty e o PT inteiro conseguiu virar a democracia como se não fosse nada no Brasil, colocando a gente como se fosse belos otários. Pois é, o PT deixou como os brasileiros fossem belos otários, fazendo uma palhaçada dessa. Mas, na verdade, vocês sabem que o que o Brasil sente, o brasileiro sente, é diferente do que o governo brasileiro sente, né? E assim, como o governo brasileiro já teve a audácia de se comparar e se aliar a ditaduras como a da Venezuela, a gente pode dizer que não era surpresa para ninguém que o Alckmin também não estava longe das suas críticas após também se aliar com outros países que não são nem um pouco democratas, né? Pois é, desde que o governo Lula entrou, a gente viu que as amizades dos brasileiros estão ficando um pouquinho diferentes, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E é mais ou menos isso que está acontecendo com o Brasil agora. Vocês viram, eu falei no vídeo anterior para vocês que o Alckmin estava junto com um cara que era o líder do Hamas, numa reunião no Irã. Ou seja, nada de suspeito e nada de errado. Super normal para um presidente que diz democrata, né? Apoiar e mandar o seu vice-presidente para o Irã. Uma das maiores democracias do mundo, imagina, que isso, super tranquilo, né? A maior democracia, supera até os Estados Unidos quando se trata de democracia. Mas teve uma galera que resolveu aí passar uns paninhos brabo pro governo, até mesmo quando o governo faz umas cagadas grandes. Pois é. E aí a gente viu que a Globo entrou no meio disso e a Veja também, por algum motivo, apoiou uma ideia louca dessa, e que diz que o líder do Hamas, né, foi um assassinato cruel, que vivia no luxo e se passava por moderado. Pois é, gente, um assassinato cruel. Aí a matéria diz o seguinte: como a Globo News notícia o assassinato do cara lá que é o representante do líder do Hamas, ou seja, o cara máximo do líder de Hamas, tá? Ele era pragmático, ele não se envolvia nas ações militares, seus filhos e netos morreram, mas ele resistiu, ele tentava negociar um cessar-fogo, ou seja, sua morte atrapalha a negociação de paz. Galera, vou botar o vídeo pra vocês, depois a gente tem que comentar, porque aqui a situação não tá legal, e que comentário dá sobre isso? Reconhecível do Hamas no palco internacional, morava no Catar há muitos anos e não vivia escondido como os líderes da ala militar. Chefe do braço político desde 2017, também era considerado uma das autoridades mais pragmáticas do grupo. Ele não era responsável pelo dia a dia em Gaza, por exemplo. Esse é o domínio do comandante militar Yahya Sinwar. Mas, como líder do Hamas no exílio, estava diretamente envolvido nas negociações por um cessar-fogo em Israel. No fim do ano passado, 3 filhos e 4 netos de Haniyeh
foram mortos em Gaza num ataque israelense. Apesar das mortes tão pessoais, ele disse à época que nada mudava as exigências do Hamas para pôr fim aos combates, a retirada completa do exército israelense de Gaza e a volta dos palestinos deslocados para casa. A morte dele agora coloca o futuro dessas conversas de paz em xeque e pode levar a uma instabilidade regional ainda maior. Haniyeh desembarcou ontem no Irã para a posse do presidente eleito Massoud Pezeshkian. Ele já havia visitado o país mais de 10 vezes nos últimos anos e, segundo um repórter local, se sentia seguro na capital Teherã. O ataque com foguete de madrugada atingiu a casa onde ele estava hospedado. Um guarda-costas também morreu. Tanto o Hamas como a Guarda Revolucionária do Irã acusam Israel. O presidente iraniano disse que fará com que Israel se arrependa do assassinato covarde de Haniyeh. O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o país inimigo forneceu os motivos para uma punição severa e que Teherã tem o dever de se vingar. O ministro do Exterior disse que o sangue de Haniyeh não vai ser desperdiçado e que a morte dele aprofunda ainda mais o elo entre iranianos e palestinos. O país acaba de declarar 3 dias de luto nacional. Fortes reações condenando o assassinato chegam também da Jordânia, do Líbano, da China e da Rússia. Todos alertam para mais tensão, caos e turbulência na região. Agora há pouco, o primeiro-ministro do Catar questionou como pode a mediação ter sucesso quando uma parte assassina um negociador do outro lado. A Turquia resumiu a provável reação de muitos na região. Acusou Benjamin Netanyahu de não ter nenhuma intenção de alcançar a paz. Embora Israel não tenha feito comentários oficiais até o momento, alguns integrantes do governo comemoram. A morte de Haniyeh torna o mundo um pouco melhor, escreveu o ministro da Herança numa rede social. Ismael Haniyeh. Vamos começar que a gente tem muito o que falar sobre isso. Olha, para começar, vamos dizer, eu no caso do Benjamin Netanyahu nem pronunciava sobre uma atrocidade dessa. Porque assim, vamos dizer que estão falando que agora o Benjamin Netanyahu ele não está favorecendo para que a paz seja feita já que o cara foi morto. Mas galera, quem começou essa guerra, quem destruiu a paz entre 2 países, foi exatamente o próprio governo do Hamas. Ou seja, é o Benjamin mesmo Netanyahu que não quer que a paz seja feita. E outra coisa, né? O cara morreu, ficou 3 dias de lutos. E o que aconteceu? Qual foram os países que foram lá dar pitaco? Falarem que ficaram péssimos, ficaram tristes. A Rússia, que é outro país que está em guerra com a Ucrânia. E, aliás, quem começou essa guerra foi os russos, não é mesmo? E a China, que está em conflitos grandes com Taiwan, porque a China ela é tão democrática que ela não reconhece a independência do país vizinho. Ou seja, que Taiwan não pertence mais à China. São todas democracias nítidas, não é mesmo? Até mais porque elas estão aí, né, defendendo um outro país que é super democrático, que é a faixa de Gaza e o Irã, não é mesmo? Por isso que o Alckmin foi lá se reunir junto com eles, porque são democracias, não é, gente? Ah, pelo amor de Deus, que coisinha mais falácia, né? Vamos dizer que já começamos por aí eles classificaram o cara como se o cara fosse aí um próprio santo, né? Vamos lembrar. Os filhos deles morreram, ou seja, o cara viu os netos morrerem durante essa guerra e, aliás, matou filhos e netos de milhares de pessoas, para vocês lembrarem desse fato, e o cara ficou normal, como se nada tivesse acontecendo. Pra vocês terem noção. Ou seja, legal, o seu filho morreu, cara. Seus netos morreu. E ele, legal, beleza, não vou me abalar por causa disso. Você me fala que uma pessoa dessa tem uma sanidade mental boa? Que um cara desse já não é sanguinário? Pois é, pelo amor de Deus, né? Claramente, eu vou te falar. Ele é resiliente, ele resistiu. Pelo amor de Deus, o cara não tem amor nem nos próprios filhos, nos netos. Vocês acham que o cara vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, né, gente? Um cara pragmático. Pragmático. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, pragmático. Não se envolvia nas ações militares. É sério. O maluco é líder do Hamas. Você acha que ele não se envolvia em ações militares? Qual é, galera? Não, o Globo não faz isso não, pelo amor de Deus.
Obviamente ele se envolvia, até mesmo ele não chegaria a ser líder do Hamas se caso ele não se envolvesse nessas ações. E aliás, quando o ataque foi feito em Israel, não teve participação só de um cara não, teve de todos os líderes. Ou seja, ele sendo líder se envolveu em assuntos em regiões militares, assuntos e questões militares. E como se não piorasse mais, né, ele coloca que ele tinha tentativas de negociar e cessar fogo, galera. Israel quis um cessar-fogo inicial. O Hamas não quis, tá bom? Então, se ele era o responsável, parabéns que ele saiu, né? Porque, assim, não estava dando certo. E, assim, o Hamas nunca quis uma negociação que fosse igualitária, que fosse uma negociação justa para ambos os países. Ou seja, obviamente, se não é justo, claro que não vai acontecer essa negociação, né? Independente de quem esteja controlando, se seja o Hamas ou seja Israel, não vai acontecer. E agora o cara foi, né, de comes e bebes, a gente pode dizer assim, já era. O Hamas agora perdeu um de seus líderes. Se antes ele não se importava quando seus netos e seus filhos morreu, agora chegou essa vez. Vai encontrar pelo menos os netos e os filhos, né? E aí eles vão perguntar pro cara o porquê que ele não se importou com a morte deles. E se realmente o cara não amava eles ou ele era resistente mesmo, não é verdade, Globo? Pois é, então aconteceu isso, colocaram, né, essas falas grandes. Ó, sua morte atrapalhava a negociação de paz, não vai mudar nada se ele morreu ou não com a negociação de paz. O que eu acho, na verdade, é que, querendo ou não, isso foi um pequeno plano do Irã para conseguir interferir e entrar nos conflitos internos de Israel. Que, aliás, a guerra não começou nem com o Irã, tá? Começou com a faixa de Gaza, que depois subiu para o Líbano, e aí o Irã quis interferir. Da primeira vez não deu certo, a segunda eles vão tentar agora interferir com tudo, dizendo que é uma mera vingança. Coisa que a gente sabe que vingança não é, né? Pois é, gente, não é vingança pelo cara. A vingança é pelo próprio Irã, que quer eliminar Israel por ser uma região muito forte e ser um país que consegue ser a única democracia no meio de tanto caos e de irregularidade que tem dentro daqueles sistemas doidos que tá ali perto, tá? Ah, mas nem todo mundo do Irã é assim. Realmente, nem todo mundo do Irã, nem todo mundo da faixa de Gaza, nem todo mundo do Líbano apoia essas ideias. Mas o governo que representam eles são esses tipos de governos. E esses governos repudiam o governo de Israel, que era uma democracia nítida, uma democracia clara e uma democracia que respeitava o direito das pessoas e nunca, de maneira alguma, entrou em conflitos por motivo deles. Sempre, em todos os métodos que Israel foi atacado, foi por conta dos outros países que chegaram perto deles e vieram com esses ataques brutais pro lado deles. Ou seja, se você é atacado, se alguém chega e te dá um tapa na cara, você vai ficar o quê? Vai rir pra pessoa? Pelo amor de Deus, não. Você vai bater um tapa nela, ou então você vai lá em algum conselho ou em alguém que seja mais forte e reclama do que aconteceu. Pois é. Parado, calado e rindo, você não vai ficar. E, obviamente, quando isso acontece com o país e alguém chega e ataca, o país também não vai ficar parado só vendo ser atacado, só vendo suas pessoas serem mortas, suas pessoas serem, além de mortas, humilhadas, né? Porque o que o Hamas fez no início não foi uma coisa simplesmente de guerra, tá? Era para o Hamas estar sendo condenado. Na verdade, foi alguns, mas era para a organização inteira estar sendo condenado pela ONU, era para a organização inteira estar sendo condenado pelo TPI, porque o que eles fizeram foi um crime de guerra, colocar os civis israelenses daquela forma que eles fizeram em cima dos carros. Vocês viram que atrocidade grande que eles fizeram. Da mesma forma que também Israel fez alguns ataques aos palestinos, tá? Querendo ou não, tô falando que o governo de Israel é totalmente certo. Israel fez, mas em tese, os ataques às pessoas civis no início começaram porque claramente a Palestina usava a própria população, né? A Palestina não, o próprio Hamas usava a população como uma espécie de escudo humano. Então você tem um soldado, vamos pegar, você tem um soldado israelense. Ele tá vestido com farda de soldado, você consegue diferenciar o que é um cidadão, o que é um soldado de Israel. Mas quando você chega para atacar o território palestino, você vê que tá todo mundo usando a mesma roupa. E muitas das vezes os soldados se misturavam no meio do povo para usar eles de escudos humanos. Ou seja, você vai achar que todo mundo é um soldado e você vai atirar e vai acabar matando os civis. E foi exatamente esse argumento e essa estratégia maliciosa que o Hamas fez contra Israel que a esquerda pegou e usou para atacar em cima de um governo que, na verdade, só estava se defendendo desde o início. Ou seja, isso é uma balela muito grande que a esquerda virou e criou em cima do Hamas, em cima de Israel, em cima dessa guerra que está totalmente distorcida de valores, está totalmente distorcida de conceitos, não é mesmo?
Mas aí, vou deixar com vocês nos comentários o que vocês acham sobre esse tema. E logo logo a gente volta com mais vídeos, com mais informações. Fica um pouquinho estressado no vídeo, mas vocês sabem, é de cotidiano. Não tem como não ficar estressado com umas matérias dessa, não é mesmo? E aliás, se prepare que tá chegando mais vídeo para vocês. Pois é, um beijo e até o nosso próximo vídeo, então, que vai sair aí amanhã. Então já se prepara para assistir os nossos vídeos amanhã, porque também tem muita informação. Essas foram as principais informações de hoje. Vocês viram o que está acontecendo e o rumo que o Brasil está tomando, que é desastroso e é melhor assim. Se você pudesse, você com certeza preferia não ver essas matérias, né? Mas claro, é melhor se manter informado do que ficar perdido no meio desse caos todo. Então, acompanhe a gente e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.